Bom dia, gente. Hoje a gente vai dar início, né, a uma parte de exercícios para que vocês consigam interpretar melhor como que a gente enquadra tudo que foi visto nessas duas últimas aulas de forma assíncrona, que foram os ensaios de laboratório de massa unitária, massa específica, absorção. Então, como que a gente aplica isso no campo? E também como que a gente faz cálculo, né, de dimensionamento de padiola. Com relação também, vamos ver um pouco como que a gente aplica a questão dos aditivos, como é que a gente faz cálculo de aditivo, e como que a gente corrige a água de amassamento, né, que foi também o que vocês viram ontem, né, na aula de ontem, de forma assíncrona. Antes de mais nada, queria mostrar para vocês como que a gente faz a questão de água e de aditivos, né? Desculpa, ainda não estou compartilhando minha tela. Então, vamos lá. Um traço, né? Ele é marcado por essas três letrinhas aqui e um número, né? A, P e X. Sendo que 1 é a quantidade de cimento, ele representa o unitário de cimento. Sempre, todo traço, ele tem que começar por 1. Então, se ali estiver dando um valor de 300, eu tenho que dividir tudo por 300 para que aqui sempre inicie por um unitário. Quer dizer, é uma parte, né? O A, ele está referenciado ao agregado miúdo. Pode ser que no caso do exemplo que eu vou dar para vocês, a areia natural. O P, ele faz referência ao agregado graúdo. Então, aqui no caso do exemplo, a brita 1. E o X referencia o fator água-cimento, a água, né? A representação da água. Então, suponhamos que a gente tem um traço 1 para 2, para 3, para meio. Se eu falar com vocês que esse 1 aqui, ele equivale a 400 quilos, então esse 2 aqui, que seria a quantidade de areia, ele vai ter equivalência a 800 quilos. Esse aqui a 1.200 quilos. E a água, 200 litros. O que eu fiz? Eu multipliquei, né, a quantidade de cimento, que eu falei aqui que é 400 quilos, vezes cada um dos valores representando as areias, as britas e a água. Então, isso aqui é 400, aqui é 800, a conta que a gente está fazendo é essa. É o C, né, que é a quantidade de cimento, vezes o A, aí dá 800. O C vezes o P, vai me dar 1.200. O C vezes o X vai me dar, então, a quantidade de água. Então, o C vezes qualquer uma dessas letrinhas aqui me dá a quantidade de material, né, que eu preciso para poder fazer uma quantidade de cimento, de concreto. Que quantidade é essa? 1 metro cúbico. Todo traço, ele faz referência a unitário, 1 metro cúbico de concreto. Então, se eu falei que aqui é 400 quilos, aqui é 800, aqui 1.200 e aqui é 200 litros, essa quantidade de material, quando misturada, ela vai me dar 1 metro cúbico de concreto. Uai, Thaís, mas se eu somar os volumes disso aqui, vai ultrapassar 1 metro cúbico. Porque, na verdade, o que a gente tem que entender, né? Que quando eu tenho 1 metro cúbico de concreto, suponhamos um caixote que eu vou encher, né? O que acontece? Vem o agregado graúdo, eu já fiz esse desenho para vocês. Depois vem
as areias fechando os vazios, né? O cimento fechando os vazios deixados pela areia e, finalmente, a água fechando todos os vazios. Então, há uma compatibilização desses materiais. Não é colocando um sobre o outro. Aqui eu vou pôr cimento, aqui eu vou pôr areia, aqui eu vou pôr brita, aqui eu vou pôr água e vai pondo um sobre o outro. Não. Há uma compatibilização. Por isso que a gente vai ver quando a gente vai calcular essa quantidade de cimento, esse C aí, que eu falei para vocês que é 400, como é que eu cheguei no valor de 400? A gente vai aprender que ele é achado por meio da massa específica, que foi aquilo que eu expliquei para vocês na aula assíncrona na semana passada. Por que massa específica? Justamente porque você entende isso aqui como um corpo sólido, né, onde não há vazios. Todos os vazios eles são preenchidos. Por isso que nesse caso a gente usa-se a massa específica. Bem, então continuando aqui. Então isso aqui é para 1 m³ de concreto. Todo traço, gente, quando ele é apresentado, ele é sempre apresentado na condição seca, quer dizer, como se todos esses materiais tivessem sido previamente secos em estufa, né? No caso, quando eu falo os agregados, e em massa, quer dizer, em peso. Então, isso aqui, como eu falei, equivale a 400 quilos e não 400 litros, né? Então, todo traço ele é apresentado dessa forma. Por quê? Porque vamos supor que hoje está um dia, agora de manhã está mais seco, né? O tempo está mais seco. Mas os materiais, eles possuem as umidades deles, né? Nem que seja uma umidade higroscópica. Então, se a areia está com certa umidade, eu aplico, então, que verificado, né, pelo frasco de Chapman, que vocês viram, o que que acontece? Eu simplesmente pego o traço seco e adiciono umidade aqui na areia, né? Aí de manhã chegou na hora do almoço, choveu. Aí depois do almoço vai virar concreto de novo, então a areia está mais úmida ainda. Eu venho e aplico essa umidade aqui. Imagina se eu tivesse que fazer, vocês vão ver comigo os cálculos para se chegar nisso aqui, que é um cálculo trabalhoso. Se eu tivesse que fazer todos os cálculos para chegar nisso aqui, quando a areia estivesse úmida. Aí tem que fazer cálculo agora de manhã, tem que fazer outro cálculo agora à tarde. Isso não existe. A gente então faz um traço sempre seco, né? E por que também em massa? Por que em peso? Porque o que acontece é o seguinte: toda vez que vai virar grandes quantidades de concreto, grandes volumes de concreto, ou mesmo pequenos volumes, o ideal seria que os materiais todos sempre fossem pesados, né? Mas não é o que acontece. Quando você compra de uma concreteira, a gente vai ver mais para frente até questão de tabelas de pesagem. Quando você compra de uma concreteira, a concreteira ela pesa esses materiais. Elas têm balanças que pesam toneladas. Então, esses materiais são pesados. Mas o que acontece é que uma concreteira, o máximo, né, o mínimo que ela pode andar num caminhão betoneira são 3 m³ de concreto. Então, o que acontece é que, vamos supor que você fez lá a sua obra e no final das contas ficou faltando meio metro cúbico. Aí você fala assim, nossa, como é que eu vou fazer? Eu não consigo comprar. Então, vou ter que virar na obra. E quando a gente vira na obra, o que que acontece? A gente vira na obra traço em volume. Por que traço em volume? Porque você não tem a balança na obra. E se você tiver uma balança, ela não está calibrada. Então, o que você faz é o seguinte: você faz a relação de que esse 1 aqui corresponde a um saco de cimento, né? Se a betoneira é um pouco maior, você consegue imaginar esse 1 aqui como 2 sacos de cimento, quer dizer, 100 quilos. Mas você faz a virada, que a gente chama de traço, esse aqui você faz a operação rasga-saco, que a gente chama, né? Eu sempre faço referência a um saco inteiro de cimento. Eu não posso fazer referência a 25 quilos, 75 quilos, não. É sempre relacionado a um saco inteiro de cimento. Por quê? Porque vocês têm que entender que quando a gente está no campo, uma hora, né, o pessoal enche demais a betoneira, outra hora enche de menos, coloca mais agregado, bate a pá em cima, aí compacta um pouco a areia.
quando chega de manhã cedo, enche tudo direitinho, mais tarde a coisa já fica um pouco mais bagunçada. Então, para evitar esse tipo de situação, a gente sempre opera na condição rasga-saco, né? Então, isso aqui relacionado a 50 quilos. E os agregados, eles são medidos, né, em padiolas. No campo, a gente tem uma situação que é difícil combater, onde as pessoas medem, né, a quantidade de areia e de brita em latas de tinta, né? 2 latas de tinta para areia, 5 latas de tinta para brita, e a água medida em baldes mesmo, né? O certo seriam baldes graduados metálicos, mas no caso aí o pessoal mede, né, em baldes. Então, como é medido, né, na lata de tinta, ou como deve ser medido na padiola, então esse volume, então é em volume, você enche, né? Qual que é o volume? É o volume do caixotinho que você construiu, né? Então, por isso, todo traço seco e feito em massa. Por quê? Se ele está em peso e eu quero transformar em volume, a gente vai ver, é só eu utilizar aqui as massas unitárias para fazer essa transformação, né? Então, daqui a pouquinho a gente continua o assunto da padiola, que é o que a gente vai fazer hoje. Gostaria de pedir a vocês, né, daqui a pouquinho, eu já ir providenciando, um papel de rascunho, um lápis, para vocês irem desenvolvendo o exercício comigo, para vocês não terem dificuldades depois, né, quando virem a estudar ou quando estiverem no campo fazendo esses mesmos cálculos em alguma obra que vocês tiverem. Vamos considerar aqui esse traço, 1 para 2 para 3, que nele existe 0,5% de aditivo e que foi verificado na areia úmida, né, que ela está com 2% de umidade. Né, também foi verificado que a quantidade de cimento para se fazer 1 metro cúbico de concreto é de 400 quilos. Então, é aquele cálculo que a gente fez, as quantidades do material serão como? 400 quilos de cimento, a areia natural. Reparem que eu coloquei aqui umidade igual a zero. Por que que eu fiz umidade igual a zero? Porque eu já expliquei para vocês que todo traço é dado na condição seca, né? Então, entende-se que esse material está na umidade igual a zero. Só que não é uma verdade. Por quê? Porque toda areia ela tem uma umidade, né? Se ela está no campo. Então, a umidade da areia foi informado que ela é de 2%. Então, na verdade, quanto que eu preciso pesar de areia úmida para eu ter 800 quilos de areia seca e atender aquele traço? Qual que é o peso da areia úmida? É 800 vezes os 2% de umidade. Então, na verdade, eu tenho que pesar 816 quilos de areia para que eu tenha 800 quilos de areia seca. 16 quilos é o quê? Água, né? Então, é aí que vem a questão da correção da água de amassamento, que vocês vão entender aqui agora. Eu tenho 816 quilos de areia, sabendo que 16 quilos é só água, porque ela está com 2% de umidade. A brita a gente viu que é 1.200 e a água é o quê? 200, né? Que eu fiz o quê? Eu multipliquei o C, que eu falei com vocês, por cada um deles a gente multiplica o valor de cimento vezes, né, o valor do X do traço. Então, no caso aqui, C vezes X, 400 vezes meio, me deu, então, os 200 litros de água, né? E aí o que ocorre é o seguinte: a água, ela é 200 litros, mas na verdade eu não posso adicionar 200 litros, porque já existem 16 litros na areia. Então, na verdade, eu tenho que adicionar 184 litros só de água. Eu tenho que corrigir a minha água. Aí eu falo para vocês uma outra coisa. Poxa, Thais, mas 16 litros é muito pouca coisa, né? Para dar um problema tão grande na resistência. Lembrando que esse traço que eu falei com você, essa quantidade de material, é para se fazer 1 metro cúbico de concreto. Os caminhões betoneiros, normalmente eles circulam em torno de 6 a 10 metros cúbicos de concreto.
Então, imaginem vocês, vamos colocar 10 metros cúbicos, se for 10 metros cúbicos, 400 quilos é para 1 metro cúbico, para 10 vai dar 4 toneladas. Ele carrega 4 toneladas de cimento, nesse caso aqui, 8 toneladas de areia, né, 12 toneladas de brita, e aí você vem 2.000 litros de água. Bem, e aí, o que está demais aí? 160 litros de água a mais. Isso arrebenta com qualquer concreto. Então, por isso que a gente tem que fazer correção da água pela umidade da areia, né? Então, a água corrigida, ela fica, então, com 184 litros, né? O aditivo é a mesma coisa com relação a todos os materiais, né? Eu multiplico o C. Sempre, gente, todos os materiais, eles estão amarrados ao consumo de cimento, à quantidade de cimento, tudo está amarrado. Um outro detalhe que eu queria falar para vocês é o seguinte, o traço, ele é apresentado dessa forma aqui, 1 para A, para P, para X. Aquela situação em que você coloca aqui para T, para Z, para W, para K, aquilo não existe. Você apresenta o traço dessa forma e embaixo você coloca aditivo tantos por cento, adição de tantos por cento. Isso não fica aquele monte de letra aqui, porque aquilo não vai dar certo, não é. Tecnicamente, pode ser o que é apresentado, mas na prática isso não existe, né? É o traço básico. Então, o que vem aqui é o seguinte, o aditivo, então, vai ser quanto? Os 400 de cimento, vezes 0,5%, que é a quantidade de aditivo. Dá 2 quilos. Só que acontece o seguinte, vocês viram que o aditivo, ele é líquido, né? Como o aditivo é líquido, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que verificar a massa específica do aditivo, no caso aqui eu coloquei que é 1,2 quilos por decímetro cúbico, ou gramas por centímetro cúbico, que é a mesma coisa, e eu sei o quê? Que massa específica, porque aditivo não tem massa unitária, é líquido, é massa sobre volume, né? Então, eu tenho o quê? A minha massa é 2 quilos, se eu divido pela massa específica dele, que é 1,2, eu tenho o volume de aditivo, que vai ser, olha só como é pouco, 1,67 litros ou 1.670 ml. O aditivo é um único material onde eu não faço arredondamento, tá? Não faço, porque ele é muito pouco dele, já interfere nas propriedades do concreto. Então, esse material, ele não é arredondado por um número inteiro, né? Ele sempre vai ser, né? E muitas das vezes a gente coloca o valor dele em ml. Reparem que no traço aqui, né? Todos os valores estão redondos, mesmo que eu colocasse aqui 2,1, 3,12, a gente vai ver que a gente sempre arredonda. Por que que a gente arredonda? Eu já expliquei agora aqui. Imaginem um equipamento, uma balança pesando 4 toneladas. Você acha que essa balança ela teria precisão para pesar 4 toneladas e 100 gramas? Não tem. Então, por isso que a gente vai ver todos os materiais, eles são, os quantitativos, eles são arredondados, usando critérios de arredondamento mesmo. O único que não é arredondado, como eu disse a vocês, é o aditivo, né? Bem, então tá aqui o meu traço seco em massa, né? Só que aí agora vem aquela situação de que eu preciso virar um pouquinho de concreto na minha obra, porque ficou faltando, né? Encher umas 2 vigas, né? Então, vigas maiores, então eu preciso virar esse restinho de concreto na minha obra. Como eu não tenho balança, eu parto então do princípio de que eu vou dimensionar uma padiola para que eu possa fazer, então, virar, né, esses concretos. Como que eu faço padiola? Bem, apresento aqui para vocês uma padiola. O que que é uma padiola? É um caixotinho, desculpa, gente. É um caixote, tá vendo? Feito de madeira, né? Tem que ser uma madeira mais resistente, com 2 alças. Por quê? Para o pessoal poder, cada um segura aqui de um lado e vira esse caixote dentro da boca da betoneira.
Essa boca, a gente chama de boca aqui, ela não pode ser muito larga, senão o material entorna. E a padiola não pode ser muito alta também, senão ela fica muito pesada, e mesmo assim, como que o pessoal vai conseguir virar todo o material dentro da betoneira? Então, isso aqui é uma padiola de agregado. Reparem que aqui está uma de areia, embaixo está uma de brita. Normalmente você escreve areia e brita do lado de fora dos caixotes, para que o pessoal não erre qual que é. E, como eu disse a vocês, você não faz uma altura muito grande, então, por isso, você adota, às vezes, o quê? Ah, eu preciso colocar 200, vou pensar aqui, 50 metros cúbicos, né, de material. E aí, o que que eu faço? Ah, cada padiola dessa aqui me dá 5 metros cúbicos. Então, eu falo 10 padiolas dessa, entenderam? Então, 10 vezes, para que eu tenha a quantidade. Existem essas padiolas aqui redondas, tá vendo? Que você já compra pronta. O que acontece é o seguinte, isso aqui é um problema sério. O fato dela ser redonda é muito melhor, né? Porque quando você tem a brita, você sabe que ele vai preencher o cantinho aqui certinho. Mas quando você tem britas maiores, brita zero, você consegue, mas britas maiores não fica muito preenchido certinho. Então a redonda não dá esse problema. O que ocorre é o seguinte: cada traço de concreto é uma padiola diferente. E a redonda, ela é fixa. Então, vem aquele erro que eu acabei de comentar com vocês, né? Se cada uma dessa aqui faz 18 litros, faz 20 litros, vamos supor, e você precisa colocar 148 litros, como é que você vai fazer para pôr os 8 litros finais? Você põe 7 dessa aqui cheia e 8 litros. Ah, vou medir mais ou menos no meio. E é aí que começam os erros, né? A gente dimensiona a padiola para entender que ela é sempre cheia até a boca, para evitar, então, qualquer erro, qualquer problema com relação ao pessoal no campo, porque o maior problema que a gente tem é sim com a turma do campo. Eles acreditam que, né, concreto é muito pesado. Uma das situações muito interessantes é que quando eu viro concreto com vocês lá no laboratório, quando a gente virava, cada um de vocês faz uma amostra, né? Enche uma forminha cilíndrica, que a gente chama de corpo de prova, para poder fazer esse concreto. E o que chama mais atenção é que vocês assustam, né? Vocês acham que é levinho, e quando vocês vão, né, pegar um pouco do material para poder encher a forma, vocês assustam como que concreto é pesado. E aí, por causa desse peso, e dessa que a gente fala assim, dessa trabalhabilidade, né, que ele tem que ser trabalhado, tem que ser de fácil manuseio, o que ocorre é que quando, né, o engenheiro dá as costas para esses concretos virados na obra, esse é o maior problema que a gente tem, o pessoal tem tendência a jogar água, para facilitar essa trabalhabilidade, para ele ficar mais leve. Porque na cabeça deles, a água vai secar. E se a água seca, não tem problema nenhum, né? É justamente a falta do conhecimento técnico. Então, por isso que quando você vai para campo, você evita excesso de informação. E você dá a informação completa. Você não vai ficar, olha, enche 7 desse mais 8, metade disso. Isso não existe, né? Então, por isso que quando a gente vai para campo, a gente evita excesso de informação e tenta ver facilidade, tenta levar facilidade para diminuir os erros, né, que podem ocorrer. Então, a gente olhando aí, né, no material, a gente tem, então, a padiola, né, aqui está uma padiola, como eu disse a vocês, ela tem, né, uma boca, essa boca a gente vai fixar num valor, justamente para que ela caiba sempre dentro, né, na hora que eu for verter isso aqui na betoneira, fique fácil de virar, e a altura ela é variável, né, em função, então, do volume que eu preciso aqui que esse caixotinho tenha, para o meu traço, né, para o traço que eu estipulei. Bem, primeiro passo que eu tenho que fazer é o seguinte: se eu vou, né, usar uma padiola, eu não vou pesar esse material, e sim, eu vou medir aqui, né, em volume, não vai ser peso,
eu tenho que transformar o meu traço de massa para volume. Um traço, gente, né, como a gente viu, ele é definido por materiais em separados. Eu tenho cimento, a areia, a brita e a água, né, de modo convencional. Quando eu vou transformar, eu faço os materiais de forma separada. Como eu faço de forma separada, eu uso então a massa unitária, né? Por quê? Porque eu compro os materiais de forma separada, eu vou lá comprar 10 quilos de, 10 é pouco, vou lá comprar 50 quilos de areia. Aí eu chego lá, o cara na loja fala para mim, olha, eu só vendo em volume. E aí, quanto que você quer de volume? Então, aí, o que que eu faço? É só uma conta rápida, né? Lembrando sempre que, vou mostrar aqui para vocês, que massa unitária é massa sobre volume, mesma coisa, massa específica, massa pelo volume ocupado. O que ocorre é que aqui é com vazios, né? E aqui é sem vazios. O volume aqui, então, com vazios, eu compro material separado, ele tem o vazio entre um e outro. Então, se eu sei mais ou menos, né? Aí, no caso, quando você está comprando, você não sabe qual que é a massa unitária daquela areia, mas a gente tem valores já, alguns valores de mercado que a gente usa, né, de tanto a gente fazer, em torno de 1,3. E aí, o que eu faço é o seguinte, eu faço uma conta rápida, né, pego a massa que eu queria 50 quilos, divido aqui por 1,3, eu acho qual que é o volume, falo para ele, aí ele vai medir na latinha de tinta, aí você fala assim, tá, se ele vai medir na lata de tinta, tem um outro problema aí, na questão do volume, que é o quê? As areias incham, né? Toda areia ela incha. Então, um pouquinho ali tem ar ali em cima. Aí você pensa o seguinte, bem, 20% dali vai virar ar. Então, o meu volume eu ainda tenho que multiplicar por 1,2, 1,20, para poder ver quanto que eu tenho, na verdade, que comprar para chegar, na hora que eu chegar em casa e for virar o meu traço, eu tenha 50 quilos de areia. Tá entendido isso, gente? Essas transformações? Eu preciso que vocês não tenham dúvida disso, porque na hora que a gente for começar a fazer atividade, isso aí vai ficar, tem que ficar muito claro para vocês conseguirem saber o que está sendo pedido, o que está sendo solicitado. Então, é muito importante vocês pensarem, é nisso que eu estou falando para vocês, que é exatamente isso. Se eu vou comprar um material, que eu tenho que levar em consideração se ele, né, se eu vou comprar em volume, se ele me vende em volume, eu tenho que levar em consideração, primeiro, a transformação do que eu preciso, segundo, a massa que a questão da areia inchar. E em terceiro caso, né? Mas, uai, Thaís, e a areia está úmida, eu não tenho que levar em consideração a quantidade de água para compra em volume, não. Para compra em volume é só o inchamento, a água que provoca o inchamento, né? Mas quando eu vou verificar, se eu cheguei lá e falei que eu quero 50 quilos de areia, eu tenho que, esse valor que eu estou informando para ele, eu estou imaginando que essa areia está com certa umidade já. Agora, se no meu traço, olha só como é que a gente tem que raciocinar. Se no meu traço está informando que eu preciso de 50 quilos de areia seca, nós cheguei lá no campo, né? Aí você começa, né? Você não vai chegar lá com o cara e vai falar, ó, eu quero saber qual que é a umidade aí da sua areia. Ele não vai. Então, vamos supor que ele fale que a umidade dele está com 2%. Então, na verdade, você tem que chegar lá, ou você imaginar que é 2%, um dia que está com sol, que não choveu, a umidade vai estar em torno disso. Aí você chega lá e fala assim, então eu quero 60 quilos, né? Aí ele vai falar assim, eu vendo em volume. Aí você vai dividir esses 60 quilos pela massa unitária, porque ele te vende areia com vazios, ele não te vende areia socada, sem vazio nenhum, descontada, aquela história toda. Então, você divide pela massa unitária. E aí, bem, essa areia coloca mais ou menos uns 20% de inchamento, que é ar, né? Multiplica por 1,2, aí exatamente você vai saber o volume que você tem que trazer para casa, para quando você fizer a operação contrária, você ter os seus 50 quilos de areia seca, né? Que veio lá no traço.
Bem, então essa transformação sempre de para massa unitária, né? Aqui a gente já vai ver, aqui é exatamente como é que eu transformo. A gente vai fazer um exercício que fica mais fácil, né? Eu dividindo, né, cada material pela sua respectiva massa unitária. Eu acho que isso aqui, só um minutinho, vou mostrar uma coisa para você. Isso. Pelas respectivas massas unitárias, né? Aqui o que eu fiz foi isso, ó, o cimento pela massa unitária dele, que eu estou transformando o traço de massa para volume. E depois, reparem que eu multipliquei tudo por gama C, por quê? Porque, na verdade, eu preciso ter um 1 aqui. Lembra que eu falei com vocês que o traço sempre tem que estar com 1? Depois que eu tenho ele em volume, eu tenho que inchar minha areia, né? Então, eu aplico aqui o coeficiente médio de inchamento, que é a quantidade de ar que ela tem. E aí, sim, eu tenho o meu traço úmido inchado. Quando eu vou calcular, isso aqui depois a gente vai ver na aula segunda-feira com calma, quando eu for calcular a quantidade de material, aquele 400, como é que eu cheguei naqueles 400? Eu fiz 1 metro cúbico, é sempre para 1 metro cúbico de concreto, aquela compatibilização dos meus materiais. Isso aqui é volume, né? Quando eu divido um material pela massa específica dele, o peso dele, do traço, o traço está em massa, pela massa específica eu tenho volume. E por que eu estou somando aqui? E por que é massa específica? Que é aquela história que eu mostrei para vocês do volume compatibilizado, né? Eu forço aqui, na verdade, isso aqui a ser 1 metro cúbico de concreto. E aí eu acho a quantidade de cimento, no caso lá que eu achei os 400. Vou multiplicando por cada uma das letras, eu acho a quantidade de material que eu tenho que pesar para fazer 1 metro cúbico de concreto. Reparem que quando o traço está em massa, não importa o inchamento, né? Quando o traço está em massa, o que importa é o quê? A umidade, a quantidade de água, né? Então, por isso que aqui, ó, eu coloco, ó, umidade é importante para traço em massa. Coeficiente médio de inchamento é quando ele está em volume. Transformação de traço em massa para volume, massa unitária. Né? E aqui, ó, duas informações para vocês. Um saco de cimento de 50 quilos, ele tem entre 40 e 45 litros. Como é que eu sei isso? Dividir pela massa unitária dele. Eu acho quanto que ele tem em litros, tá? As massas unitárias dos cimentos que a gente tem no mercado, elas variam de 1,05 a 1,15. E as massas específicas de 2,9 a 3,15. Então, agora a gente vai fazer, né, os exercícios para que vocês tenham melhor entendimento, né, disso tudo aqui que eu estou só falando, né, o tempo inteiro. Então, os exercícios, vamos lá. Previamente, né, peço a vocês aí mais uma vez que estejam com papel, caneta, calculadora aí, para vocês algumas coisas, vou deixar vocês um tempinho para vocês fazerem sozinhos, é tudo muito rápido, né? Então, a gente tem aqui os materiais, né? Junto com os materiais, a massa unitária, tá? 1,25, 1,6, 1,3, e as massas específicas, 3,15, 2,65 e 2,70. A boca da padiola, que é aquela parte de cima, a área, a gente fixa em 45 por 45, tá? É um tamanho ideal para que não entorne o material, para que fique fácil de verter dentro da betoneira. A altura da padiola convencionou-se, gente, de nunca passar de 35 centímetros de altura, porque senão ela fica muito funda, o pessoal tem dificuldade para fazer o movimento, para virar, e acaba que entorna o material, ou o material não entra todo dentro da betoneira. Então, o primeiro exercício é um exercício muito simples, para converter o traço, né, de massa para volume. Então, quando fala assim, esse traço aqui ele está em massa, todo traço, quando não se fala nada, ele sempre vai estar em massa, né? E aí, então, eu preciso passar esse traço para volume. Como que eu faço, então, para passar um traço de massa para volume? Tá aqui o traço, 1 para 2,565, 3,125 e 0,52. Aqui eu tenho uma informação para vocês muito importante.
Os agregados, 3 casas decimais. Sempre, sempre, tá? A água, posso usar 2 ou 3, tá? Mas os agregados, sempre 3 casas decimais. Então, o traço ele foi dado em massa, né? Eu quero transformá-lo em volume. Como eu estou pegando cada material separado, vou transformar esse, depois esse, depois esse, depois esse, eu não vou juntar todos, então eu vou usar massa unitária. Então, basta eu dividir pela massa unitária de qualquer material, se a gente mudar aqui, eu tenho então o traço em volume. Então, se eu fizer um dividido, olhando lá para o exercício, né? Para a tabelinha. 1 para 1,25 é o cimento, né? Areia, 2,565 dividido por 1,6. A brita, 3,125 dividido por 1,3. E a água, 0,52, eu não preciso, né? Dividir, porque a massa unitária, a massa específica, não existe massa unitária em líquido, a massa específica da água é 1. Então, não precisa. Então, aqui, eu já tenho, aqui no caso, deixa eu só melhorar aqui um pouco. Eu diminuo a letra também, se for necessário. Aí. Então, aí está meu traço. Lembra que eu falei com vocês que aqui, se eu divido 1 por 1,25, aqui vai deixar de ser o número 1. Então, de cara aqui, eu já vou multiplicar tudo por 1,25 para poder aqui começar na forma unitária. Então, se eu fizer 1 dividido por 1,25 vezes 1,25, vai me dar 1. Então, aqui eu já consigo finalizar o meu traço. 2,004. Né? Estou multiplicando tudo isso aqui, 2,565 dividido por 1,60 vezes 1,25, né? Para começar aqui o unitário, né? Aqui, 3,005 e aqui, então, 0,65. Pronto, já estou com meu traço em volume, né? Não falou nada aí na questão de inchamento, então já estou com meu traço em volume. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Reparem que a água aqui no traço em massa está 0,52. E a água no traço em volume está 0,65. Uai, mas a massa específica da água é 1. Como é que pode, então, o traço em volume aumenta a quantidade de água? O que vocês acham? Vocês acham que eu errei aqui na conta? Como é que pode o traço em volume ter mais água do que o traço em massa? Vamos supor, eu tenho que o meu cimento, esse 1 aqui, essa parcela 1, é 50 quilos, que é um saco de cimento. Então, essa parcela 1 aqui, eu estou informando que ela equivale a 50 quilos. Se eu quiser saber a areia, é só multiplicar 50 vezes 2,004, a brita 50 vezes 3,005, e a água, opa, estou falando errado, ó, eu tenho que multiplicar por esse aqui, eu estou falando que o C é em quilos. Se é em quilos, eu tenho que pegar o traço em massa. Então, se eu quiser saber a areia, 2,50 vezes 2,565, a brita 50 vezes 3,125, e a água vai ser o quê? A minha água vai ser 50 vezes 0,52, né? Já que eu estou com o traço em massa. Isso aqui vai me dar 26 litros. Agora, e se eu, então, quero fazer a água aqui do traço em volume? O que acontece, gente, esse traço não está em volume, então esse 1 aqui, ele não equivale a 50 quilos.
Esse 1 ali, ele vai, a equivalência dele vai ser de quanto? Vai ser 50 dividido pela massa lá do cimento que foi dado, né? Então, vamos supor aqui no caso, nesse caso aqui, vai me dar 40 litros. O cimento aqui no caso, nesse traço aqui em volume, ele equivale a volume, então ele equivale a 40 litros. Então, se eu fizer a água do traço em volume, ela vai ser o quê? Ela vai ser 40 vezes 0,65, que vai me dar os mesmos 26 litros. Tá entendido isso? Então, lembrando, se o traço está em massa, eu tenho que fazer a leitura dos materiais em peso. Se o traço está em volume, eu tenho que fazer a leitura dos materiais em volume, todos os materiais, tá? Então, gostaria de dando um tempinho aí para vocês, que vocês fizessem aí a letra B, ver se vocês chegam no mesmo traço, no mesmo resultado aí que eu cheguei. É esse aqui. 1,585, 3,748 e 0,66. Vou dar aí 3 minutinhos aí para vocês fazerem, porque é muito rápido. Façam, por favor. Para quem não tiver, eu vou deixar aqui o. Aqui está o exercício, né? Está aqui a letra B, né? Para vocês passarem o traço. E aqui, então, a tabela com os valores dos materiais para vocês conseguirem fazer. Podem fazer, por favor. E aí, gente, chegaram na resposta? Vou mostrar aqui. Tá aí a resposta.
tá? Mesma coisa, dividir pelas massas unitárias e depois multiplicar vezes 1,25 para poder sempre começar unitário aqui, né? O cimento sempre unitário. A outra situação, que é a situação aí do número 2, pede para converter o traço de volume para massa, né? Isso aqui, gente, nunca vai acontecer, né? Todo traço, como eu disse a vocês, ele vem em massa. O máximo que eu preciso é transformar ele em volume. Mas aqui é só passo para que vocês, né, questão de treinamento mesmo, para poder melhor entendimento da adoção aqui da massa unitária. Então, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer é a situação inversa, né? O traço ele foi dado em volume e eu quero transformá-lo em massa. Então, se ele foi dado em volume e eu quero transformá-lo em massa, eu vou multiplicar pelas massas unitárias de cada um deles. Então, 1 vezes 1,25, né? 2 vezes 1,60, 3 vezes, que é 2 pontos. 3 vezes 1,30 e 0,51. Aqui, eu vou ter que dividir por 1,25 para poder voltar ali a ficar com o unitário, né? Então, aí sim eu vou ter o traço finalizado, né, em massa, deixa eu olhar aqui, 2,560, 3,120. Reparem que eu continuo usando as 3 casas decimais, tá? Por 0,42. Então, tá aí, né, a transformação dele de volume para massa. Reparem que a água aqui, se vocês olharem, ela sempre vai, né, o valor sempre vai reduzir, porque esse aqui vale 50 e aqui vale 40, né, mais ou menos 40, considerando essa massa unitária aqui de 1,25. Então, aí com isso vai dar, né, essa diferença aqui por causa das leituras do cimento. Bem, para a letra B, aqui, né, gostaria que vocês novamente, mais 3 minutinhos aí, para vocês então fazerem, 2 minutinhos suficiente, para vocês fazerem então a letra B, né, tá aqui. Façam, por favor, vejam se vocês chegam na mesma resposta que eu cheguei aqui.
Pronto aí, né, gente? Bem, agora eu vou pedir a vocês bastante atenção, que a gente vai começar então a fazer o dimensionamento de padiola, que é o terceiro exercício aí. O que que ele pede? Dimensionar uma padiola para areia e brita, tá? Aí tá aqui o traço, todo o traço sempre dado em massa. Informou que essa areia ela incha 30%, né? Então, por questões de volume, quando ela está na presença de água, ela aumenta 30% do tamanho dela, né? Ela incha, há um espaço, há um vazio entre os grãos, que faz com que ela ocupe um volume 30% maior. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, já que a gente vai dimensionar padiola, gente, é só para agregado. O cimento é rasga-saco e a água, claro, é medida em baldes, né? Então, a gente constrói os caixotes só para os agregados. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, então, transformar esse traço aqui de massa para volume. Bem, então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é transformar esse traço de massa para volume. E aí, como é que a gente vai transformar? A gente transforma por meio, então, da nossa massa unitária, né? Já que eu tenho os materiais todos, né, de forma separada. Então, quando eu transformo isso aí, transformar de massa para volume, eu vou ter, então, que dividir pela, né, massa unitária de cada um deles, né, dos materiais, que foi dado lá, que foi estudado previamente. Lembrando que toda vez que a gente vai fazer um traço, a gente parte do princípio que esses materiais já foram estudados, já foram avaliados em laboratório, né? Não existe traço da noite para o dia, não existe traço na internet. Vocês estão vendo aqui que cada areia funciona de uma forma, cada padiola é diferente da outra. Então, primeiro transformando, a gente vai ter dividindo pelas respectivas massas unitárias, né, que foi dado lá, como eu disse a vocês, previamente definido em laboratório. Bem, aí aqui a gente tem, então, né, primeira transformação, e agora multiplicando tudo por 1,25, para que eu sempre inicie o traço de forma unitária. Então, com isso, eu tenho 1 Então, aqui eu tenho o traço em volume. Só que ele me informou o quê? Que a areia, ela incha 30%. Então, eu tenho que pegar essa parte aqui da areia, né? Tá até aqui, ó. E tem, então, que multiplicar pelo coeficiente médio de inchamento, né? Para que eu possa, então, ter a minha areia inchada. Então, como é que eu vou fazer? AVC 2,051 vezes 1,30, que informou que ela inchou 30%. Brita na água corre, a brita não retém água, né? Vocês viram lá no ensaio. E 0,65. Então, o traço agora finalizado, ele fica 2 pontos. Tenho aqui, então, o traço em volume inchado já, né? Então, aqui está finalizado o meu traço, para que eu consiga, então, dimensionar minha padiola. Isso aqui é volume, tá? Então, agora eu preciso saber qual que é a quantidade, né, de areia que eu vou precisar, em quantitativo mesmo, e de brita, para eu poder achar qual que vai ser, então, o valor da minha padiola, né, para cada uma delas. Então, lembra que eu falei com vocês que toda vez que a gente faz, né, um dimensionamento de padiola, a gente faz com referência, gente, a um saco de cimento, sempre, tá? Por quê? Ah, Thaís, a minha betoneira, ela cabe 2 sacos de cimento.
Então, simplesmente eu pego as quantidades que eu encontrar e multiplico por 2. Então, sempre é isso. Por isso que é 1 metro cúbico de concreto, a referência é 1 saco de cimento, porque tudo que você faz unitário, qualquer valor que mudar disso, é só você multiplicar, né? Fica muito mais fácil do que ficar fazendo todos esses cálculos que a gente está fazendo aqui. Então, lembrando que 1 saco de cimento é 50 quilos, eu consigo saber qual que é esse 1 aqui. Esse 1, ele não é 50. Esse 1, ele vai ser o quê? 50 dividido por 1,25, que é a massa unitária do cimento, né? Então, com isso aqui vai me dar o quê? 40 decímetros cúbicos, né? Porque aqui está em 50 quilos, aí você fala assim, vai, Thaís, mas aqui está 1,25 gramas por centímetro cúbico, que é a mesma coisa que quilos por decímetro cúbico. Então, quilo com quilo me sobra decímetro cúbico, tá? Que é igual a 0,040 metros cúbicos. Então, pronto, eu sei que esse 1 aqui, ele, quando o traço está em massa, esse 1 ele é 50. Quando o traço está em volume, esse 1 é 40. Então, aí com isso eu consigo saber qual que vai ser o valor de todos os meus materiais. Como que eu consigo saber? 1 é 40, né? Para eu saber quanto que é a areia, é o quê? 2,666 vezes 40, né? Que eu tenho aqui. A brita, 3,063 vezes 40, né? E a água, 0,65 vezes 40. Então, aqui, na verdade, eu teria o quê? Eu teria a quantidade de cada um dos materiais, né, em volume. Bem, só que quando a gente dimensiona sempre as unidades que a gente usa é metro, tá? Então, o importante aqui para mim agora na padiola é só eu saber quanto de areia e quanto de brita. Então, eu tenho o quê? Eu vou ter que a minha areia, ela é igual a 2,666 vezes, aqui agora eu vou mudar para metro cúbico, tá? Então, eu preciso, o meu volume de areia, ele vai ser o quê? 0,107 metros cúbicos. Isso é o meu volume de areia para o traço que eu preciso. Gente, uma padiola, ela é o quê? Ela é um paralelogramo, né? Então, eu tenho o quê? Que o volume de um paralelogramo, ele é A vezes B vezes C, que é a mesma coisa que a área da base vezes a altura, né? Isso me dá o volume de um paralelograma, que ó, tá até aqui embaixo aqui para vocês, né? E lembrando que nesse caso aqui, a boca da padiola, quer dizer, a área lá de cima, né? Ela tem que ser de 45 por 45, né? Que é o que foi estipulado para que não entorne material nenhum. Então, eu já tenho aqui a área da minha padiola, né? Se eu tenho o quê? Volume, quanto que eu preciso, né? Que vai ser o quê? O meu volume de areia. Volume de areia vai ser igual a área da base vezes a altura da minha padiola de areia. Isso aí vai me dar o quê? Eu já sei qual que é o volume que eu preciso, 0,107, certo? A área é 0,45 vezes 0,45. E com isso, então, eu vou conseguir encontrar qual que é a altura que tem que ter o meu caixotinho de areia, que vai ser quanto? Vai me dar uma altura aqui de 0,528 metros. Aí agora aqui é que vem uma situação. A gente tem que lembrar o quê? Que está escrito aqui. A altura de uma padiola, ela tem que ser menor ou igual a 0,35 metros, ou 35 centímetros.
Então, o que que eu faço? Na verdade, se ela tem que ser inferior a isso, eu divido isso aqui por 2. Então, a altura da minha areia vai ser 0,528 dividido por 2. Isso aqui vai me dar o quê? 0,264, né? Que, na verdade, eu vou colocar 26,5 centímetros. Então, como que eu tenho que referenciar a minha padiola de areia? A minha padiola de areia vão ser o quê? Eu tenho que virar 2 vezes o caixotinho, que o cara vai construir o caixotinho nessas dimensões aqui, tá? Só explicar uma coisa para vocês. A única que é permitido dimensão é 26,5, é o vírgula 5. Ou é inteiro ou é metade. Então, 26, 26,5, 27, 27,5, 28, 28,5. Não pode ser 26,7, 26,3, 26, não façam isso, tá? Podem arredondar, porque isso aqui está dentro do fator de segurança, não vai provocar nenhum problema no seu concreto, até porque é muito pouca coisa, né? Isso aí equivale, né, vamos falar assim, a uma britinha a mais. Então, por isso que, né, ou uma quantidade de areia muito pequena. Por isso que a gente, como eu disse a vocês, a gente facilita quando vai para o campo. Então, o cara vai construir um caixote com essas dimensões, vai escrever do lado de fora dele bem grande areia, e vai informar, ou pode colocar nele bem grande assim, 2 vezes. Quer dizer que aí o pessoal lá da obra sabe que eles vão ter que encher ela 2 vezes e jogar dentro da betoneira. E como que a gente informa? Dessa forma aqui, ó. 2 vezes 45 por 45 por 26,5, que dá 107 litros de areia. Bem, e agora a brita, né? A brita, vou seguir o mesmo caminho. 0,040 vezes 3,063, isso aqui é meu volume de brita. A boca é a mesma, o volume da brita, área da base vezes a altura. Cheguei na altura de 0,607. Mesma coisa, a altura não deve ser, tem que ser inferior a 35 centímetros. Divido por 2, aqui tá vendo? Ó? 30,4, a gente arredonda para 30,5. E aí, padiola de brita, 2 vezes, também tem que construir um caixotinho, escrever bem grande do lado de fora, brita, 2 vezes. Então, o cara sabe que ele vai ter que virar, né, jogar dentro da betoneira estacionária, 2 vezes essa padiola cheia. Como é que a gente, então, explica, manda para o campo? A gente manda para o campo desse jeito aqui. Um saco de cimento de 50 quilos, 2 padiolas de areia de 45 por 45 por 26,5, 2 padiolas de brita de 45 por 45 por 30,5 e 26 litros de água. É assim que a gente manda para o campo. Quero chamar a atenção para vocês para uma coisa aqui. Virada corresponde a sacos de cimento. Então, uma virada é um saco de cimento. Essa minha betoneira, ela dá 2 viradas. Então, o que ele vai fazer? 2 sacos de cimento. Então, ele vai rasgar 2 sacos de cimento, em vez de pôr 2 de areia, ele vai pôr 4, e aqui 52 litros de água. Tá entendido isso, gente? Vocês têm alguma dúvida? Nada? Ô, Thaís, Oi. o cálculo que pondera a umidade da areia entra aí também na água? Não. Quando você está em volume, você não tem que preocupar com quantidade de água ali na hora que você está calculando. Se você observou dimensionamento de padiola, a gente nem mexe com água. Né? Você simplesmente, essa atividade é como você vai construir o caixotinho do campo. Então, é areia e brita. A água, você vai fazer a leitura dela, ou em massa ou em volume, porque isso não muda. Aí sim, quando você tiver lá no campo, né, que a gente vai ver que é a atividade que a gente vai fazer segunda que vem, aí sim você vai interferir da seguinte forma. Vamos supor, aqui, ó, nesse que a gente acabou de fazer, você está com 26 litros de água. Aí lá no campo você descobriu que a areia, isso aqui é a construção do caixote. Você vê que aqui não tem peso de nada.
Aí você descobriu lá no campo que a areia está com 2% de umidade. O caixote vai permanecer o mesmo. A única coisa que você vai ter que reduzir a quantidade de água aqui, tá? Que você mediu lá na massa, né? Que foi o que eu falei com vocês. A água a gente só avalia no traço em massa. Aí aqui sim, você vai pegar 50 quilos, multiplicar por isso aqui, multiplicar pela umidade, descobrir qual que é a quantidade de água e reduzir ela aqui, tá? Ela aqui. Aqui o que a gente fez aqui hoje Yuri, foi só construir 2 caixotes, mais nada, tá? Por quê? Porque aqui eu não peso, então aqui não me importa qual é a quantidade de água na construção desse caixote. O que me importa aqui é quanto essa água inchou essa areia. Tá entendido? Por isso que tem que ficar muito claro isso, vocês têm que fazer, gente, semana que vem vai continuar fazendo exercício disso na segunda-feira, para que vocês consigam fixar essas diferenças, porque senão chega na hora de vocês, né, lá no campo de vocês terem que fazer essas correções, acontece isso demais que eu estou colocando aqui para vocês, faltar um pouco de concreto para poder terminar a obra, né, a concretagem, e aí lá no campo o cara vai falar com você, olha, eu preciso, e aí você vai ter que pegar, né, o traço que tem disponível lá no campo, que com certeza está em massa, e passar ele para volume e fazer todas essas correções. Quando é correção de peso de água, né, a água é peso, então aí você vai pegar o traço em massa. Quando você vai construir padiola, ou medir material dentro de um frasco conhecido, de volume conhecido, aí você tem que inchar a areia, tá? Então, tem que ter essa diferença, né, bem clara para vocês. Vou mostrar para vocês aqui como é que vai ser a atividade de vocês, né, para a semana que vem. A gente tem aqui o dimensionamento de padiolas de agregado, a gente fez exercícios, né, e a atividade. Como é que vai ser essa atividade? São 2 atividades, na verdade. Vocês vão fazer resumo para mim dessas 3 palavras aqui. Bate-lastro, só resumo, né? O que é? Definição. Concreto autoadensável e concreto de alto desempenho. Isso aqui está ligado à água e aditivos. Então, façam para mim um resumo dessas 3 palavras, né? Que seria a definição de cada uma das 3. E vocês vão dimensionar a padiola para mim de areia e brita, como eu disse, para uma virada de traço. Então, considerando 50 quilos de cimento, né? Um saco de cimento. Tá aqui o traço. Essa areia, no caso, é uma areia mais grossa. Quanto mais fina, maior é o inchamento, tá? Uma areia um pouco mais grossa, ela inchou 25%. Vocês vão considerar as massas específicas, massa unitária, dimensões de boca e alturas máximas, conforme os exercícios da apostila teórica, que é o que a gente fez hoje, tá? Adotem aqueles mesmos valores que vocês, né, que a gente viu aí na atividade de hoje. Tá entendido, gente? Façam, por favor, não deixem para fazer depois, aproveita que ainda tá fresco aí na cabeça de vocês, e qualquer dificuldade, vocês podem me perguntar, vocês podem me interromper a qualquer momento da aula, tá bom? Professora, só uma dúvida. Pode perguntar, Felipe. Esse traço que você apresentou aí, qual que é o FCK dele? Não, na verdade, eu não tenho como te definir isso, porque isso aqui são traços que a gente, né, que eu criei ao longo, que a gente vai pegando de exercícios anteriores, a gente vai aprender isso em dimensionamento de concreto. Aí sim, a gente vai começar exatamente com isso. Qual é o FCK que eu quero? Eu quero um FCK de 35 MPa. Essa é a primeira informação. A partir dela, a gente vai chegar naquele traço, né, naquele jeito lá que você viu de quantitativo de material com aquele traço. Entendi. Mas esses aqui não tem como eu te dizer para qual que é o FCK, tá? A gente começa de um FCK para chegar naquele lá. Mas Sim. isso são atividades que a gente pega já, tá? Prontas, mas você vai aprender comigo. É a nossa, praticamente as 2 últimas semanas de aula, é aprendendo a dimensionar concreto, né? Dosar, que a gente fala, dosagem de concreto.
que é isso, né? Normalmente vocês vão receber isso. Olha, Felipe, estou precisando de um concreto de 25 MPa. Faz aí para mim um traço. E aí, como é que você, né? Aí você vai entender por que a gente está estudando desde o início. Para você fazer um traço para alguém, essa pessoa tem que te fornecer qual a areia que ela vai usar, qual a brita que ela vai usar. Aí você tem que fazer todos aqueles ensaios para verificar a massa unitária, massa específica do material, tudo para você chegar no traço. Massa unitária, massa específica, se ele tem contaminante, se ele tem argila em torrão em excesso, pulverulência em excesso, que cimento que ele vai usar. O cimento varia, né, o tipo de cimento, a classe do cimento, se ele é classe 40, classe 32, qual aditivo que ele vai usar para ver compatibilidade de cimento com aditivo, enfim. Não existe traço pronto na internet que o pessoal pega, é aí que tudo desanda. Né? Você tem que caracterizar todos os materiais primeiro, com essas características, você está vendo aqui, a gente está usando massa unitária, massa específica, umidade. Com essas características, você consegue chegar naquele tracinho lá com 1 para A, para B, para X, para aditivo, para adição, para entregar aí para o cliente, no caso, né? Quem te solicitou o serviço. Entendi. Obrigado, professor. De nada. Mais alguma dúvida, gente? Então, a gente encerra, tá? A aula de hoje, e aí, então, a gente se vê semana que vem. Um abraço para vocês.